Como eu disse na introdução do vídeo, sempre que chega a época do carnaval, ou sempre que tem alguma festa muito popular, eh, os espiritualistas descarregam nas redes sociais e aqui no YouTube e em outras plataformas, um monte de textos, vídeos falando sobre os obsessores, os assédios e por aí vai. Isso é assim mesmo, né? Isso tem alguma base? Como é que funciona esse lance das obsessões ou dos assédios? Do ponto de vista mais profundo, digamos assim, da experiência espiritual, não existe nenhum momento da nossa jornada em que a gente não sofra algum tipo de assédio. Tá joia? O assédio é algo que se distingue da obsessão. O assédio é aquele tipo de influência que é feito de uma certa forma para nos colocar em modo de atenção para um determinado objeto, para uma determinada situação ou tendência emocional, padrão mental, o que for. Né? Na tradição do yoga, a gente costuma dizer que tudo aquilo que ocupa um espaço na nossa mente é chamado de objeto. Então, seja uma coisa, uma pessoa, uma ideia, uma emoção, enfim, qualquer coisa que tomou ou ocupou um espaço na mente, nós chamamos de objeto. Tá joia? Então, nessas relações que a gente vai construindo, né, ao longo do nosso dia a dia, nas experiências que a gente vai passando ao longo do nosso dia a dia, muitas coisas acabam nos assediando, ou seja, nos influenciando, gerando um pulso de influência ou, no mínimo, de tentativa de influência, tá? Vai tentar ganhar a nossa atenção ou direcionar as nossas percepções. Tudo bem? Então, isso não necessariamente é algo ruim, tá? Isso é algo, na forma mais profunda de observar as nossas relações, isso é algo natural, faz parte do contexto em que a gente está inserido, tá? Nós somos atraídos por N objetos. Alguns vão deflagrar em nós processos que geram talvez uma amplitude ou uma ampliação de lucidez, e outros podem fazer o oposto, fazer com que haja um decaimento da nossa lucidez. Mas nós o tempo inteiro estamos à mercê das influências, não necessariamente energéticas, não necessariamente espirituais, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, das relações concretas, materiais que a gente está inserido no nosso dia a dia, tá? Ah, mas em que essas relações são feitas por pessoas, essas pessoas têm emoções, eu sei de tudo isso. No entanto, digamos assim, que num modo mais superficial ou automático da nossa existência, eu e vocês, nós estamos transpassados por um conjunto de ideologias, de crenças, de questões culturais, tá? Religiosas, muitas vezes, dogmáticas. Mesmo falando que eu sou espiritualista, blá, 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 eu posso ter uma postura prática de um religioso, cheio de dogmas, cheio de regrinhas de pode, não pode, deve, não deve, né? Eu posso não estar numa religião estruturada, mas eu posso viver a minha espiritualidade de uma maneira religiosa. Tudo bem? Então, todas essas circunstâncias acabam gerando em nós uma efervescência de pressões ou de gatilhos que podem nos direcionar ou gerar uma tendência de percepção para esse ou para aquele lado, né? Enfim. Então, o assédio é algo que é intrínseco, tá? Ele pode ser bom ou ruim, como eu disse. Pode levar a gente a uma direção de ampliação de lucidez ou então de obscurecimento. É aquilo que a gente chamaria de obsessão, como o próprio nome diz, seria um comportamento de algum tipo de objeto externo que busca de uma maneira insistente e muitas vezes incessante direcionar ou forçar a nossa percepção para um determinado viés ou para uma determinada direção, tá? Então, um processo
obsessivo, no que se refere à experiência espiritual aqui, não necessariamente é aquele produzido apenas por uma consciência desencarnada. Uma consciência encarnada pode deflagrar sobre nós um processo de relação obsessiva, tá? Então a gente pode sofrer esse tipo de influência, por exemplo, tirando essa nomenclatura mais espírita, né? Numa relação tóxica, seja de amizade ou seja amorosa, onde a pessoa pode ter, né? Uma das pessoas dessa relação pode ter uma postura, por exemplo, narcisista, tá? Então isso não, né? As obsessões, elas não necessariamente ocorrem apenas no nível extrafísico, né? Com seres extrafísicos tentando ali fazer com que a gente faça isso, ou faça aquilo, ou pense isso, ou pense aquilo, tá? Fisicamente, a gente recebe muito mais impacto ou ação obsessiva do que extrafisicamente. Então eu falei aqui das relações entre duas pessoas ou mais pessoas, gerando aí um vínculo que pode ter essa relação obsessiva, tá? No sentido espiritual da palavra obsessiva aqui. No entanto, a gente também tem, através das estruturas sociais, daquilo que a gente chamaria de estabelecimento cultural, muitas vezes, uma tendência massiva de fazer com que a gente observe a realidade de uma forma em que um determinado grupo ou que determinada estruturação quer que a gente perceba. E aqui eu estou falando não só nos aspectos mais estruturais da nossa sociedade, tá? Mas também eu posso estar falando do seu grupo espírita que você frequenta, do seu grupo de meditação, do seu grupo de yoga, que, sem que você se dê conta, faz com que você gradualmente comece a ser formatado, a observar ou perceber a realidade sempre com esse viés, com aquele viés. Tudo que distou um pouquinho da percepção daquilo que o grupo, né, estabeleceu é visto com estranhamento ou com algo ruim ou perigoso, né? Talvez vocês aqui que estejam vendo esse vídeo já devem ter escutado aí dentro das suas andanças espirituais coisa do tipo, você está misturando egrégoras, ou você fica aqui ou você vai para outro lugar porque não dá para frequentar os dois, e essas coisinhas, tá? Que no aspecto mais profundo da jornada espiritual são puramente bobagens, tá? Não são bobagens. Vocês podem até construir uma sensação de estruturação mais coerente e lógica para dizer, olha, não é bobagem. Mas lá no fundo, no fundo, né, na essência daquilo que a gente entende ser a jornada espiritual, essa noção de misturar egrégoras é ruim, é uma pura bobagem, tá? Na verdade, é só um reflexo de um desconhecimento do que até mesmo uma egrégora é. Tá joia? Mas para além disso, né, deixa esse assunto para lá, porque não é o foco do nosso vídeo aqui. O que é importante é a gente entender que essas circunstâncias que geram na gente uma pressão constante para que a gente modifique as nossas percepções, para que a gente abandone talvez o nosso senso crítico e passe a seguir de uma maneira alienada um determinado viés ou ponto de vista ou tendência, e isso ocorre de uma maneira muito forte e intensa na realidade material concreta em que a gente está inserido. E aqui eu volto a dizer a vocês, né, uma frase que eu tenho repetido. A realidade material concreta é o que mais nós temos de espiritual para experimentar. Para além dos aspectos metafísicos, né, ou espirituais ou extrafísicos, o que mais de verdade, concretamente, nos traz impulso de potencial desenvolvimento espiritual é a realidade material concreta.